Meus amados, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré são os vós da Igreja Reino de Jesus Cristo. Meditar um pouco no livro de Mateus, capítulo número 9, explicando aí o princípio escatológico, aquilo que vem desde o começo, caminhando para o fim, pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. O livro de Mateus expressa bem a caminhada de Cristo, desde a promessa, a existência, falando ali dos princípios familiares de Cristo, ou seja, da sua genealogia, e caminhando ali para o livro do Apocalipse. Mateus é o início da caminhada de Cristo sobre a terra, cumprindo a promessa de todo o Velho Testamento e caminhando para o fim ali em Apocalipse, passando por Atos dos Apóstolos e outros livros bíblicos que nós vamos explicar mais na frente. Amados, Jesus entrando em um barco, ali em Mateus capítulo 9, ele passou para o outro lado. O princípio é, quando você está no barco ou dentro da igreja, porque igreja também significa lugar de descanso, lugar de prova, lugar de tribulação, lugar de crescimento, de entendimento, de sabedoria, de conhecimento. Na igreja, você passa todas essas coisas porque são fases que você deve permanecer dentro da igreja para alcançar o seu galardão. Na verdade, a igreja é um lugar de tratamento, de moldar o vaso, através dos ensinamentos. E Jesus, ele está no barco. Uma pessoa, ela só sai do barco para pregar o evangelho na grande seara que é o mundo, mas a cada 7 dias ela volta para o barco para fazer uma nova travessia espiritual. Não é bom que uma pessoa se distancie do barco, da igreja, por mais de 7 dias, porque o mundo jaz do maligno, e se você não busca fogo no altar, você acaba atrapalhando a sua vida e até mesmo tendo mais contato com as coisas do mundo, aonde Satanás vai ser o senhor da sua vida, porque ele é o príncipe deste mundo e é o Deus deste século. Em outra pregação, eu explico essa situação. E chegou à sua cidade. Bom, Jesus é de Nazaré. Jesus é nascido ali em Belém. E eis que lhe trouxeram ali um paralítico. A obra de Cristo começa a se manifestar sobre a terra, porque em Mateus capítulo 4 ele é batizado, vem o Espírito Santo sobre a sua vida, e ali ele começa a propagar o evangelho de reino, que é um evangelho de cura, é um evangelho aonde o enfermo levanta, o paralítico é curado, e graças a Deus, Deus já me usou 2 vezes em 2 situações onde tinha 2 pessoas paralíticas e outras mais acamadas. Jesus, amado, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem de bom ânimo, perdoados são os seus pecados. Como é que pode um homem olhar para outro homem e falar: perdoados estão os seus pecados? Foi isso que aconteceu. Alguns dos escribas religiosos da época diziam ali, entre eles mesmos, que Jesus estava blasfemando. Mas Jesus, amado, conhecendo o coração das pessoas, conhecendo aquilo que eles expressavam, ele diz para que estas coisas, para que eles compreendessem coisas de reino. Por que pensais mal em vossos corações? Por que pensa desta forma? Por acaso Deus, o Filho do Homem, não tem poder para perdoar pecado? Pois qual é mais fácil, Jesus fala, dizer a este pecador: estão perdoados os seus pecados,
ou dizer para ele, levanta e anda? Amado, esse questionamento é crucial. Às vezes nós lançamos uma palavra a umas pessoas, porque palavra tem poder, palavra liberta, mas as pessoas são igual Tomé, elas querem ver o resultado. E também para mim, um servo de Deus, onde Deus chamou, do mundo para a sua maravilhosa luz, o evangelho também que não tem o resultado da palavra, para mim também não significa nada, porque o reino de Deus não pode ser só de palavras, o reino de Deus tem que ser de poder, tem que ser de cura, tem que ser de salvação, porque a palavra dele já nos garante isso. Paulo falou, o reino de Deus não é coisa de palavras, sim de poder. E Jesus fala, o que é mais fácil, dizer são perdoados os seus pecados ou dizer levanta e anda? Ora, para que saibas que Jesus é o Filho de Deus, é o Filho do Todo-Poderoso, que ele tem autoridade tanto na terra como nos céus, e tem autoridade para perdoar os pecados, ele diz ao paralítico, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Amado, aquele homem se levantou, foi para a sua casa segundo a ordem do seu Senhor. Esse é o mistério. Eu costumo dizer, uma certa feita, eu entrei em uma determinada cidade e tinha ali um endemoniado que há 2 anos até mesmo defecava, se melava com a bosta dentro de um quarto, e o cheiro nessa casa era horrível. E ali eu estava numa igreja pregando, uma das pessoas falou assim, o senhor tem coragem de ir lá na minha casa? Eu falei assim, eu tenho. Só que quando eu saí na igreja, no final do culto, para ir à casa dessa mulher, a igreja toda veio atrás. E eu perguntei para o diácono, o que é que está acontecendo que toda a igreja veio atrás, sendo que a mulher convidou somente a mim? E ele falou, sabe o que é, pastor? É porque dentro dessa casa tem um homem que ela chama o macumbeiro, chama o agoureiro, chama o padre, chama o pastor, chama o missionário, mas até hoje essa obra, ela não surtiu o efeito. E esse homem lá, ele é maior do que o senhor, e olha que eu tenho 1,90 m, ele é mais forte do que o senhor, e todo mundo que vai lá, ele põe para correr. Então a igreja está indo lá para ver o senhor correr. E eu, já com aquela astúcia do mundo, aquele homem que veio do mundão pesado, eu falei, olha senhor, eu vou lá, mas se o senhor não libertar esse endemoniado, aí vai acontecer uma briga dentro dessa casa, porque eu não vou recuar, eu não vou abrir mão dessa situação. E ao entrar nessa casa, eu fiquei parado perto da porta da sala, perguntei aonde ele saía, ele falou que saía de um quarto logo na frente da porta da sala. Eu contei assim visualmente que ele ia dar uns 8 passos para chegar até mim. Pensei em mandar ali a perna por cima do joelho dele, quebrar o seu joelho e pregar o evangelho para ele. Essa era a minha mentalidade. Quando abriram a porta, subiu aquele cheiro, e ali demorou uns 5 minutos, aquele silêncio dentro da casa, e eu perguntei para a mãe, ele não vai sair não? Não, ele sempre sai. Aí eu entendi que quem estava em mim era mais forte do que aquele que está no mundo. Lancei uma palavra dentro dessa casa e falei dessa forma, você me conhece? E aquela pessoa falou, conheço, com uma voz bem ruim mesmo. Eu falei, você sabe quem eu sou? E ele falou, eu sei. E eu falei, eu sou filho do Deus Altíssimo, ungido por Deus para pregoar as boas novas do Evangelho, para libertar a todo o cativo, para dar vista ao cego. Em nome do Senhor Jesus a quem sirva. E é este endemoniado, este cavalo que você está em cima dele, que hoje eu vou libertar na autoridade do nome de Jesus. Para fora, em nome de Jesus, a quem sirvo. E ele veio de lá para cá, arrastando pelo chão como uma aranha. Chegando perto de mim, eu mandei ficar de pé, em nome de Jesus, coloquei as mãos, conversei com aquele rapaz, e ali ele foi liberto daquele demônio. E ali naquela cidade, aquelas pessoas que foram lá ver talvez uma tragédia ou uma briga entre um pastor e um endemoniado,
Não chegaram a ver isso. Por quê? Porque mais forte é o que está em mim do que todo aquele que está no mundo. E a Bíblia é bem clara, ali em Mateus capítulo 16, fala: ide pelo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Colocará a mão sobre o enfermo e ele será curado. Em meu nome expulsarão os demônios. É a palavra do Senhor que nos garante isso. Bom, e ali, quando eles viram aquela obra, jogaram ali pelas minhas pernas, na parte de trás, um homem paralítico de mais ou menos uns 35 quilos, os ossos tudo colado, porque já tinha mais de 20 anos com paralisia, o rosto bem seco. E ali eu coloquei no meu coração que aquele homem também levantaria daquela cadeira. Quando eu coloquei isso no meu coração, o Espírito Santo falou comigo: olha, se você mandar ele levantar, ele não vai levantar. Mas se você puxar ele pelo colarinho, ele vai andar. E eu falei: o que eu tenho que fazer? Orando ali a Deus naquela casa. E Deus falou assim: pergunta a ele se ele crê, se ele viu a obra que foi feita. E eu falei: meu senhor, o senhor viu a obra que foi feita? Ele: vi. O senhor crê que Jesus pode te levantar dessa cadeira? Ele falou: eu creio. E o Espírito Santo voltou a falar comigo que se ele responder mais 2 vezes, puxa ele com toda a força dessa cadeira. Como é que você vai puxar um paralítico com toda a força de uma cadeira de rodas, sendo que esse paralítico pode se esborrachar no chão? Amado, se você não tiver fé para fazer a obra de Deus, não faça. Se você não andar na presença de Deus, não faça. E ali eu coloquei a mão, perguntei mais a segunda vez. Ele falou que cria. Eu mandei desamarrar ele, que ele estava amarrado por uma fita de hospital, em cima daquela cadeira de roda, porque se tirasse aquela fita ele caía, porque o corpo dele não sustentava o peso da sua própria cabeça, não tem mobilidade. E ali eu arranquei aquela bandana que amarrava ele e coloquei a mão novamente no colarinho dele e falei: o senhor crê? Ele falou: eu creio. Então levanta e anda. Eu puxei para cima e soltei. Naquele momento, se Deus não fosse ali glorificado, naquela situação que ele tinha me falado para levantar ele, puxar ele, amado, aquele homem teria se esborrachado. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, esse homem saiu andando naquela casa, foi em direção ao banheiro. Eu perguntei para onde ele ia, ele falou que ia ao banheiro mijar, e foi tateando, segurando nas paredes para o banheiro. Aqueles crentes, filhos de Deus, começaram a pular de um lado para o outro, glorificar a Deus, mas são igual Tomé. Eles só creem no Evangelho se eles veem alguma coisa. Amado, o Evangelho é todos os dias. Pode acontecer uma obra dessa, de vez em quando? Pode. Cura, constantemente. Mas a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, ouvir pela palavra de Deus. Na verdade, você tem que crer naquilo que é falado, na autoridade do nome de Jesus. Jesus, amado, ele passa adiante daquela região para outro lugar. E ele, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ele se assenta em lugares de honra para pregar o Evangelho. Ali, amado, ele vê um homem cobrador de impostos chamado Mateus, que escreve o próprio livro de Mateus. E diz a esse homem: segue-me. Jesus vai te chamar em qualquer condição. Você pode ser o prefeito da sua cidade, você pode ser o juiz, você pode ser o empresário, você pode ser o comerciante, você pode ser o pedreiro. É na condição que você está, ele vai dizer para você. Pode ser uma pessoa que trabalha com roupa, uma mulher que trabalha com modas, uma modelo. Eu não sei, amado. Ele vai dizer para você no seu coração: levanta-te da situação que você está e me segue. E ele está falando isso para a sua própria salvação. Um dia isso será cobrado. A Bíblia fala que o Evangelho será pregado a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E quem não crê, amado? A Bíblia fala que será condenado. E aconteceu que, estando ele em casa, assentado à mesa, chegaram muitos publicanos, religiosos da época,
Chegaram muitos pescadores. Chegaram outras pessoas que talvez, amado, era do mundão, do crime, e assentaram juntamente com ele na mesa e os seus discípulos. Os religiosos, eles não aceitam pessoas entrarem até mesmo dentro da igreja. Eu costumo dizer que na cidade onde eu sou pastor, entram ali pessoas embriagadas, bêbadas, pedindo oração. Eu não nego a oração, mas também não deixo de exortar ou falar alguma coisa. Mas as pessoas talvez acham o meu comportamento ruim para a imagem da igreja. E eu estou preocupado com isso ou com aquilo. Amado, eu me assento com eles, converso com eles, porque é uma ordem. A Bíblia fala, vinde do jeito que está. As pessoas vêm do jeito que está. Cabe à igreja dar o bom conselho, cabe à igreja entender esses mistérios e cabe à igreja ali exortar, edificar, transformar, enviar, capacitar, ensinando essas pessoas o caminho que devem andar. Os fariseus, amado, religiosos daquela época, vendo Jesus assentado com esse povo, disseram aos discípulos de Cristo, não falaram lá com a liderança. E aqui vem um mistério. Muitas pessoas conversam do seu pastor, da sua liderança entre si, fofocam entre si, especulam entre si, mentem entre si. Por que não fala direto com o pastor? Por que não vai lá, pede um gabinete, conversa diretamente com a sua liderança? Expõe os motivos. Aquelas pessoas falaram dessa forma: por que o teu mestre come com os publicanos e pecadores? Por que ele anda assim? Por que ele recebe esse tipo de gente na casa dele? Por que fulano olha para ele dessa forma? Amado, é o achismo, né? As pessoas acham que Deus nos sonda coração. Ora, eu ando com qualquer pessoa. Eu me assento com qualquer pessoa, eu converso com qualquer pessoa. Amada, a melhor coisa que tem é você ser bem visto. Erramos? Erramos. Bola para frente, o que fazer? Mas a gente tem que procurar não errar. Andar com pecadores é uma normalidade de um pastor. Jesus, porém, amado, ouvindo, disse-lhe: não necessitam de médico os que são bons, os que são sãos, os que estão com saúde, mas sim os doentes. Aleluias, glória a Deus. Se você se acha já curado, reto, íntegro, ao ponto de não precisar da pregação do Evangelho, nem entre na igreja, amado. Se você acha que você é abençoado, que tudo está dando certo para você, nem entre na igreja. Porque você, colocando o pé no arado, você não pode recuar. Tem que continuar indo à casa do Senhor. Agora, se você se considera o abençoado e está no mundo, fazendo o que quer, amém, glória a Deus, aleluias. Lá no dia do juízo, o próprio Deus vai ter contigo. Lá em Mateus capítulo 9, versículo 13, fala assim, ó: ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia. Ter misericórdia, amado, é ter amor pelas vidas. E Jesus fala: misericórdia eu quero, e não sacrifício. Tem pessoas que andam jejuando, louvando, glorificando, exaltando, fazendo a obra, mas não tem misericórdia do seu próximo, não consegue sentar, não consegue conversar, não consegue ser o bom pastor, dar o bom conselho, abraçar. Amado, um dia eu passando numa rua e tinha um mendigo que ele juntava suas coisas debaixo de uma parada. E o Espírito Santo falou assim: vai lá. Quando eu cheguei lá, ele estava precisando de uma pessoa para ajudar ele a trocar ali as ataduras das feridas da sua perna. E ele falou assim, eu falei: você precisa de ajuda? Ele falou: preciso, que alguém me ajude a trocar
as ataduras das minhas feridas, ele era bem gordo e ele não tinha mobilidade para trocar. Amado, quando eu tirei aquelas ataduras, deu vontade de vomitar. Eu vi os borós andando na perna de um homem que estava vivo. Eu tive que tirar mais de 10 boró ali da perna dele, mas eu não pude demonstrar para ele que a minha vontade era de vomitar. Mas eu estava tirando de coração, era o cheiro mesmo, aquela coisa fedorenta. E ali eu fiz que ia jogar aquele resto de coisas dentro de uma lixeira, botei dentro do saquinho, levei para o monte, fiz uma quebra de maldição e falei, Senhor, eu exijo a libertação deste homem. E ali, amado, eu falei para a igreja, vocês não verão ele mais lá. Vocês não vão ver esse homem mais lá. E Deus, para honra e glória, eu não sei para onde levou, mas Deus tirou aquele homem daquela parada. E ele já estava lá há mais de 2 anos naquela parada. Então, amado, nós temos que ter misericórdia do nosso próximo. Andar cuidadosos com as vidas. Jesus fala, eu não vim chamar os justos ou os retos demais, ou aqueles que acham que não têm pecados, mas eu vim para os pecadores, eu vim para o arrependimento. Amado, tem certas coisas que a gente faz na nossa vida que a gente se arrepende, mas bola para frente. Andar com Cristo é necessário. Então, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, aprendendo a caminhar para o fim, nós temos que chegar aos pés de Cristo, louvar a Deus, glorificar a Deus e exaltar a Deus. Naquela época, as pessoas foram até os discípulos de João Batista, porque diziam em seu coração, por que nós jejuamos? Nós e os fariseus, muitas vezes, e os teus discípulos não jejuam. Os discípulos de João também questionaram isso. Só andavam em jejum, só andavam em consagração. E os discípulos de Cristo não tinham jejuado, não sabiam o que era jejuar. Ora, amados, se eles estavam com o Mestre, aprendendo com o Mestre, estavam regozijando também com o Mestre. Não é pelo muito jejuar que você vai trazer a existência de Deus ou do Espírito Santo sobre a sua vida, mas sim pelos princípios da obediência. E disse-lhes Jesus, podem porventura andar tristes os filhos das bordas, aqueles que vão para a festa, enquanto o esposo, ou seja, o Senhor Jesus, o noivo, anda com eles? Dias, porém, virão, em que será tirado o esposo, e então poderão jejuar. Quando nós não temos a Cristo, não louvamos a Deus, temos que andar só em jejum. Mas quando temos o Espírito Santo, é melhor andar mais no joelho. Olha o que diz a palavra, eu amo os que me amam, aos que de madrugada me buscam, me acharão. Não é pelo muito jejuar que você vai ter a existência de Deus ou do Espírito Santo sobre a sua vida. Mas se você dobrar teu joelho todos os dias, fazer a pregação do Evangelho, falar de Cristo às pessoas, o próprio Deus vai te honrar sobre a terra, porque Ele está vendo ali os teus esforços. Ninguém, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai deitar remendo ali, novo, em roupa velha. Tem que mudar o estado de consciência. Como é que eu vou te dar um alimento novo se você não está disposto a mudar? Porque semelhantemente, amada, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, vai romper a roupa. Você não pode pegar 2 alimentos no mesmo vaso, 2 tipos de óleo diferente no mesmo vaso, 2 tipos de pastoreado no mesmo vaso. Tem gente que anda de altar em altar e não compreende a essência do Evangelho. A Bíblia fala que a ovelha, ela ouve a voz do bom pastor, é de um pastor, ela não ouve a voz de vários pastores, que senão confunde a sua mente. Bom é que todos os pastores viessem a pregar a palavra de Deus, mas muitos estão aí no princípio do achismo, em nome de Jesus. Então essa roupa, ela vai romper.
porque não vai suportar tanta coisa dentro dela. E nem se deita vinho novo, amado, em odres velhos. Aliás, rompe também os odres. E vai colocar vinho em odres estragados. Pode estragar também o odre por colocar o vinho novo nos odres velhos, no recipiente velho. A Bíblia fala que o evangelho ele é renovo, você tem que se renovar. Vinho novo, amado, só deve ser colocado em odres novos, em corpos novos. Renovai a vossa mente, conforme diz lá Romanos capítulo número 12. E assim ambos vão se conservar, tanto o alimento que está entrando, espiritualmente falando, como a pessoa que está disposta a renovar a sua mente dia a dia no evangelho. Dizendo Jesus essas coisas, eis que chegou ali um chefe e o adorou dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe a tua mão e ela viverá. Olha a fé do homem. Isso nunca aconteceu comigo. Creio que um dos milagres, segundo a Bíblia, que não aconteceu na minha vida foi esse, ressuscitar um morto. Mas graças a Deus Deus já me usou por cego enxergar, por mudo falar, por surdo ouvir, por aleijado levantar, por aidético ser curado. Graças a Deus o Evangelho se cumpre em nossas vidas dentro dessa igreja. Mas esse eu estou de olho. Quem sabe, de vez em quando eu vou nos enterros. Quem sabe Deus me usa, né? Para uma situação dessa. Creio eu que vai ser o terror nesse dia. Mortos se levantando. Pessoas desmaiando, outras correndo. Eu não sei, irmão, o que vai acontecer. E Jesus, amado, levantou-se, seguiu aquele homem com os seus discípulos. E no meio do caminho, eis que uma mulher que havia já 12 anos, que padecia de um fluxo de sangue, ou seja, de um corrimento, de uma menstruação que não parava, chegou por detrás dele e só tocou nas suas vestes, na sua orla, nas suas roupas. Amado, às vezes não precisa falar muita coisa não. Tocar o coração de Deus, fica de joelho dobrado um tempo. Porque ela dizia consigo mesma e no seu coração: somente se eu tocar nele, amante que assa, eu serei curada. Às vezes Deus parece que não fala contigo. Eu estou aqui agora pela madrugada, tentando chamar a atenção de Deus para os meus problemas, para as minhas fadigas. Mas se eu for olhar só para mim, eu serei um pobre mortal. Não, eu tenho que pregar o Evangelho, lançar uma palavra ao povo, para que o povo seja edificado. Jesus, amado, ele volta-se para aquela mulher e diz: tem de bom ânimo, filha, a tua fé te salvou. E por que não a tua fé te curou? Ele fala: a tua fé te salvou. Porque Jesus, amado, quando ele dá além do que tu pensa ou imagina. E na mesma hora, aquela mulher ficou curada. Ele falou: a tua fé te salvou, e a mulher foi curada. Então foi duas bênçãos em um só pedido. E aí, Deus sempre vai dar a mais. Ele nunca vai dar só aquilo. Se você estiver sempre na presença dele, ele vai te dar muita coisa. Jesus chegando à casa daquele chefe, amado, e vendo ali aquela situação, ou até mesmo pessoas que estavam ali, e o povo em alvoroço, ele diz: retirai-vos, que a menina não está morta, mas ela dorme. Aleluias. E aí vai vir aqueles que vão rir, né? Vai vir aqueles que vão zombar, né? Vai vir pessoas que vão querer desfalecer a fé do pastor.
E logo que o povo foi posto para fora daquela casa, entrou Jesus e pegou na mão da menina e ela se levantou, amado. Tem milagres que você não precisa fazer diante de multidões, não. Você vai fazer na obra, no dia a dia. Não precisa ficar mostrando para a tua mão direita o que faz a tua esquerda. Às vezes eu dou um testemunho disso ou daquilo, porque eu tenho que dar testemunho, porque a Bíblia fala que pelo testemunho edifica-se a igreja e o corpo de Cristo. Mas nem tudo da obra que eu faço eu posso ficar falando. E partindo de Jesus dali, amado, seguiram ali 2 cegos, clamando e dizendo: tende compaixão de nós, filho de Davi. As pessoas, quando estão nessa situação, amado, que não enxergam nada, elas têm que entrar no caminho que é Cristo, elas têm que encontrar Jesus Cristo para começar a enxergar, seja na sua cegueira espiritual, ou seja na sua cegueira física, porque Jesus pode sim fazer com que o cego enxergue, venha enxergar. E quando chegou à casa, ali, os 2 cegos se aproximam dele. E Jesus diz para eles: credes vós que eu posso fazer isso? Disseram-lhes eles: sim, eu creio, Senhor. Tocou então os seus olhos, dizendo: seja vós curado, seja feito segundo a vossa fé, segundo o vosso coração. Aí está o mistério, né? A pessoa olha para a obra, vem de qualquer jeito, não crer naquilo. Como é que Deus pode operar? Mas o grande mistério é que quem tem o Espírito Santo também pode declarar a cura, mesmo sem fé. Foi o caso de Pedro e João ali no pórtico de Salomão, às 3 horas da tarde, quando o aleijado ele pede uma esmola, ele fala: eu não tenho prata, não tenho ouro, o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Aquele homem não pediu para andar, ele pediu esmola. Então o Espírito Santo ele pode fazer obras maiores do que a de Cristo. E os olhos lhe abriram, amado, e Jesus os ameaçou dizendo: olhai, que ninguém saiba disso. Mas aqui tem um mistério. Aqueles homens, eles saem divulgando a obra de Cristo, a fama de Cristo por toda a terra. Cristo, creio eu, nesse versículo de número 30, ali de Mateus 9, quando ele exorta para não contar a ninguém, eu creio que ele sabia que aquelas pessoas sairiam falando. Mas ele exorta a não falar. E havendo eles se retiraram, trouxeram ali mais homem endemoniado e mudo. Ele também os cura, expulsa os demônios. Porque a obra de Cristo, amado, é crescente, não para. É todo dia tem obra de Deus, todo dia tem que pregar o evangelho, todo dia tem obra diferente. Eu moro num lugar remoto. As pessoas dessa região que eu moro aqui, eu já visitei, eu creio eu que vários lugares por aqui, onde as pessoas vão sabendo aos poucos que a gente é pastor. E ali a gente vai pregando o evangelho. Não vou dando pérolas a porcos, mas vou dando pérola a quem necessita realmente do evangelho, pelo poder do nome de Jesus. Aleluias. Graça e paz, meus amados. Esse é o princípio escatológico de Mateus, capítulo 9. Faça seus estudos bíblicos, entenda o princípio da obra, entenda que você foi chamado em nome de Jesus para ser um sacerdócio real, um povo de propriedade exclusiva de Deus, uma nação eleita, um povo capacitado no evangelho para pregar o evangelho de Cristo. Graça e paz, em nome de Jesus, faça a obra, compartilhe os vídeos do canal, vá atrás de outras explicações bíblicas, porque dentro do canal tem muita coisa para você ver. E cresça, seja grande, em nome de Jesus. Graça e paz, ou graça e paz, aleluia.